Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. É muito normal sair do ensino secundário ou universitário e não perceber muito bem como funcionam os impostos em Portugal, em particular o IRS. Afinal de contas, a primeira vez que te deparas com isso é quando começas a trabalhar e todos os meses te é descontada uma percentagem do teu vencimento. Além disso, se queres começar a investir, é importante que conheças os impostos no país onde vais declarar os teus rendimentos, no sentido de otimizar o seu pagamento. E como a entrega da declaração do IRS está aí à porta, vamos perceber como estão estruturados os impostos, como funciona o IRS e para que serve, com alguns exemplos reais. Ora, a sigla IRS significa Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares e o objetivo deste imposto é tributar os rendimentos que cada indivíduo obteve num determinado período fiscal, normalmente um ano, de janeiro a dezembro. Este não é o único imposto existente em Portugal, tens o IRC, que é uma espécie de irmão gêmeo, mas para empresas, e ambos são considerados impostos sobre rendimentos. Tens ainda impostos sobre o consumo, como o IVA, ou o imposto de selo. Impostos sobre o património, como o IMI ou o IMT, ou novamente o imposto de selo. Impostos especiais sobre o consumo, como é o caso do tão debatido imposto sobre produtos petrolíferos, mas também sobre o tabaco ou o álcool. E ainda impostos ou tributação automóvel, como o imposto sobre veículos e o imposto único de circulação. Existem uma série de outros impostos e taxas que muitas vezes não nos damos conta. Por exemplo, a taxa de gestão de resíduos que pagas na fatura da água todos os meses ou a contribuição audiovisual que pagas na fatura da luz. Também deves saber que muitos destes impostos se sobrepõem, o que para mim é algo absurdo e devia ser abolido. Por exemplo, ao pagares a contribuição audiovisual, que já de si é um imposto, o Estado ainda te cobra outro imposto, o IVA, sobre esse valor, ou seja, imposto sobre imposto. Isto é ainda pior no preço dos combustíveis, quando ao ISP, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, o Estado ainda acrescenta um IVA de 23%. Portanto, de uma forma geral, os impostos estão divididos, como vês, e existem algumas inconsistências, eu diria mesmo, trafolhices na aplicação dos mesmos. É comum que esta série de impostos se divida em dois tipos: os impostos diretos, que são calculados com base no rendimento, e os impostos indiretos, que aplicam quando são pagos de forma indireta através da aquisição de produtos ou serviços. A diferença entre ambos é que os impostos que aplicam sobre os rendimentos afetam a produção de riqueza, enquanto que os impostos indiretos afetam a forma como essa riqueza é gasta. No entanto, ambos são considerados para a chamada carga fiscal, que está muito em voga agora na agenda política pelos motivos que já se conhecem. Se olharem para a percentagem que todos estes impostos representam do produto interno bruto, o agravamento é claro, especialmente nos últimos 8 anos. Verdade seja dita que a nível europeu éramos em 2020 dos países com a carga fiscal mais baixa, mas também somos dos que apresenta uma mediana salarial mais baixa. O objetivo do vídeo, naturalmente, não é de nenhuma forma político, pelo que centremos-nos na questão do IRS. Este representa para o Estado quase 70% de todos os impostos diretos e, como os impostos diretos representam 28% de toda a carga fiscal, o IRS representa praticamente 20% ou um quinto de toda a carga fiscal. Ok, já vimos que o IRS é um imposto sobre rendimentos e a autoridade tributária todos os anos publica duas tabelas: a tabela de retenção e a tabela dos escalões do IRS. A tabela de retenção é a que te vai ser aplicada todos os meses no teu vencimento e depende, além do valor do mesmo, da tua situação conjugal e da quantidade de pessoas dependentes que tenhas a teu cargo. Por exemplo, uma pessoa com ordenado bruto de 1.600 euros por mês, solteiro e com 0 dependentes, vai reter na fonte 18,6% do vencimento todos os meses. A outra tabela é a dos escalões do IRS e serve basicamente para fazer o acerto no final do ano. Esta tabela vai ser muito importante mais à frente. Os escalões que vês em ambas são o que determinam a natureza progressiva deste imposto. Quanto maior for o rendimento sujeito a imposto, maior vai ser a taxa. Então, por que motivo isto funciona assim? Porque é que o Estado te retém todos os meses um valor e só no final é que acerta as contas? Porque é que não pagamos tudo apenas no final do ano? Existem várias razões, mas pensa que o Estado funciona como uma empresa. Tem despesas todos os meses para pagar, ordenados de funcionários públicos, pensões, investimentos públicos e precisa de liquidez para este tipo de coisas. Além disso, muitas pessoas podiam chegar ao final do ano e não ter dinheiro para pagar porque entretanto o gastaram. E no entanto, durante esse ano estiveram a usar serviços públicos sem qualquer tipo de custo ou contributo, assim que o Estado não pode dar-se esse luxo. Portanto,
No final do ano, o Estado faz um acerto dos impostos que te foram retidos nesse período. Esse acerto é feito com base no teu rendimento e um conjunto de outros fatores que vamos já analisar. Ora, para começar, os teus rendimentos estão divididos em várias categorias. Cada categoria representa um tipo diferente de rendimento. Por exemplo, a categoria A inclui apenas rendimentos do teu trabalho dependente, como o vencimento, comissões, subsídios ou indemnizações. A categoria B representa os rendimentos empresariais ou profissionais que obtiveste no exercício da tua atividade como trabalhador independente. A categoria E já deves conhecer e representa os rendimentos de capitais, como os dividendos, os juros de depósitos a prazo ou de certificados do Tesouro, por exemplo. A categoria F está relacionada com rendimentos prediais, por exemplo, se recebes rendas de casas ou apartamentos ou exploras um alojamento local. A categoria G enquadra rendimentos que não encaixam nas outras categorias, como por exemplo as mais-valias ou indemnizações por danos morais. Por fim, a categoria H representa os rendimentos que se obtêm de pensões, sejam elas de reforma, velhice, invalidez, alimentos ou outras. Nesta categoria também se inclui os pagamentos de fundos ou companhias de seguros como complementos do regime de segurança social, como é o caso dos fundos de pensões. Ok, obtiveste uma série de rendimentos durante o ano 2020 e agora já sabes como deves agrupá-los, mas o IRS tem ainda algumas nuances que deverias saber. A primeira é que o IRS também permite descontos. A esses descontos chamamos deduções e existem dois tipos: deduções ao rendimento e deduções à coleta. O que é que isto significa? Significa que o Estado deixa que aos teus rendimentos retires o valor das deduções que fizeste ao longo do ano para a Segurança Social. O valor mínimo a deduzir é de 4.104 euros. Ao teu rendimento menos este valor, chamamos rendimento coletável e é o que vai ser usado para calcular o imposto que tens de pagar, ou a coleta. Calculando então o imposto, o Estado permite fazer novas deduções ao mesmo. Essas são as chamadas deduções à coleta. Como podes ver na imagem, despesas com a saúde, educação, imóveis, lares de terceira idade ou mesmo pessoais apresentam um plafond que podes deduzir à totalidade do imposto. Estas despesas têm de ser confirmadas até ao dia 25 de fevereiro no portal e-Fatura, pelo que se ainda não confirmaste as tuas, deves começar por aí. Em resumo, então, sabemos que aos rendimentos que vamos recebendo ao longo do ano, o Estado vai retendo impostos e que depois, para fazer o acerto, é necessário declarar os rendimentos que tivemos nas várias categorias e apresentar despesas nas diversas áreas na tentativa de baixar o valor coletável ou imposto a pagar. Antes de passarmos aos exemplos, uma última informação. Normalmente as categorias de rendimentos, como a E, F ou G, têm taxas de tributação autónoma, isto é, não se misturam com os restantes rendimentos da categoria A ou B, por exemplo, a menos que optes pelo englobamento dessas categorias. À medida que vais optando por englobar categorias, o rendimento coletável vai subindo e potencialmente a taxa de tributação também. Existem alguns benefícios, mas também corres o risco de pagares mais do que deverias. Vejamos então como funciona o cálculo do IRS com exemplos reais. Imagina que recebes anualmente 22.400 euros, ou seja, 1.600 euros brutos por mês. Sobre esse valor descontaste todos os meses 18,6% em IRS mais 11% para a Segurança Social. Isso equivale num ano a mais de 4.000 euros para o IRS e mais de 2.400 euros para a Segurança Social. Ora, o primeiro a fazer é encontrar o teu rendimento coletável. Para isso basta subtrair ao teu rendimento a dedução fixa de 4.104 euros que vimos inicialmente. Se o valor que pagaste à Segurança Social fosse maior, então era esse que usaríamos. O teu rendimento coletável é de 18.296 euros. Agora temos de ir à tabela dos escalões. No exemplo, o valor do rendimento coletável fica no intervalo do terceiro escalão. Isto não significa que todo o rendimento vai ser tributado a 28,5%. O rendimento vai ser dividido em intervalos e a cada intervalo aplica a taxa normal. Por exemplo, os primeiros 7.112 euros vão ser tributados a 14,5%, os seguintes 3.620 euros a 23% e os últimos 7.564 euros a 28,5%. No total, temos 4.019 euros. Outra forma mais fácil é usar a taxa média. Como o exemplo é do escalão 3, podemos usar a taxa média de todos os rendimentos abaixo desse escalão, por exemplo, 10.732 euros vezes 17,367%, mais os 7.564 do escalão acima a 28%, o que também se traduz em 4.019 euros. Outra forma ainda mais fácil é usar uma tabela da parcela a bater. Apenas multiplicamos o
valor total do rendimento pela taxa normal e deduzimos o valor a abater. E pronto, está identificado o valor do imposto que devias ter pago ao Estado. No entanto, não apliquei ainda as deduções à coleta, relativas às despesas, por exemplo, da saúde, educação e outras que vimos. Ora, o limite dessas deduções é dado pela fórmula que vês e no caso do exemplo, com um rendimento coletável de 18.296 euros, o limite é de 2.207. Digamos que apresentas despesas no total de 1.000 euros mais 400 euros de dedução do PPR que fizeste ao longo do ano. Esses, agora 1.400 euros, vão ser subtraídos aos 4.019 que calculámos anteriormente, o que dá um imposto total a pagar de 2.619 euros. Como no exemplo, foram pagos ao longo do ano 4.166, a autoridade tributária vai-te devolver a diferença. Muito complicado? Se for necessário ver o episódio várias vezes, não te preocupes, eu passei exatamente pela mesma situação. Agora imagina que além de tudo isto, tinhas ainda recebido 2.000 euros em dividendos e não os englobaste. Ora, vão ser tributados autonomamente na categoria E a 28% e, portanto, deves ao Estado 560 euros. Assim, ao imposto que tínhamos calculado, terias de adicionar mais 560 euros. A diferença continua a teu favor e a autoridade tributária teria efetivamente que devolver-te dinheiro, mas agora a diferença já é menor. E se decidisses englobar esses 2.000 euros? Bom, nesse caso teríamos de voltar ao passo inicial e recalcular o teu rendimento coletável. Se antes eram 18.296, agora passam a 20.296. Ao consultar a tabela, continuarias no mesmo escalão, mas os impostos vão sofrer um ligeiro aumento. Além disso, esses 2.000 euros vão ser tributados a 28,5%, enquanto que, sem englobar, seriam apenas tributados a 28%. O que desde logo não compensaria. A menos que se tratem de dividendos de empresas portuguesas ou empresas com sede num país da União Europeia, porque assim só necessitas declarar metade desses 2.000 euros. Em vez de tributarem 2.000 a 28%, tributariam apenas 1.000 a 28,5%, o que é obviamente muito melhor. A mesma lógica é válida para as outras categorias, como a categoria G ou F. Vejamos então outro exemplo, desta feita um casal. O Daniel, que recebe 1.600 euros brutos por mês, e a Maria, que recebe 1.700 euros brutos por mês. Em termos anuais, o Daniel recebe 22.400 euros e a Maria 23.800. Descontam ambos para a Segurança Social 2.464 e 2.618 euros, respectivamente. Somando ambos os rendimentos, temos o rendimento bruto do casal em 46.200 euros, ao qual temos de deduzir os 4.104 por cada indivíduo. O rendimento coletável será então de 37.992 euros. Como optaram pela tributação conjunta, é necessário dividir este valor pelo quociente familiar, neste caso de 2 pessoas. Dá assim 18.996. O rendimento está no intervalo do terceiro escalão, pelo que o imposto a pagar seria de 4.219 euros por pessoa. Vejamos quanto lhes foi retido durante o ano. Ora, os salários encaixam no mesmo intervalo de 18,5%, o que dá um total para o Daniel de 4.144 euros de imposto e para a Maria 4.403 euros. Como vês, o Daniel pagou menos imposto que o esperado e a Maria um pouquinho mais. No total pagaram 8.547 euros, quando o Estado esperava 8.438. Pelo que ainda não fizemos as deduções das despesas e já sabemos que a autoridade tributária vai ter de devolver algum dinheiro. Os limites das deduções à coleta estão diretamente ligados ao rendimento coletável, pelo que é só aplicar a fórmula que vimos anteriormente, com o valor de 18.996 euros. O limite global é então de 2.194, mas cada indivíduo continua sujeito aos limites pessoais por tipo de despesa que vimos logo no início. Assim que é sempre boa ideia ir dividindo as despesas para depois conseguirem otimizar estas deduções. O resto é exatamente igual ao exemplo anterior, pelo que não aporta muito valor voltar a repetir. Em relação a prazos, já vimos que para as deduções à coleta vocês têm de validar as faturas até o dia 25 de fevereiro, mas existem mais datas importantes. Até o dia 15 de fevereiro devem comunicar as alterações ao agregado familiar e a declaração de rendimentos vão ter de entregar entre 1 de abril a 30 de junho, para que a autoridade tributária valide e faça os pagamentos até ao final de agosto. A título de curiosidade, a maior parte da receita de IRS vem das pessoas ou agregados familiares que recebem entre 40 a 100 mil euros e que apenas 25% de todos os rendimentos declarados estão nessa faixa. Portanto, segundo estes gráficos do Instituto Nacional de Estatística, temos aproximadamente um terço dos contribuintes
a pagar 63% de todo o IRS. Eu vou deixar na descrição alguns links onde vocês podem consultar informação detalhada sobre o IRS, as regras das diferentes categorias, limites de despesas, enfim, toda a informação que infelizmente não cabe num episódio de 15 minutos. Existem algumas exceções, como o IRS jovem ou o IRS estudante, que recomendo vivamente que validem se aplicam à vossa situação. Esta semana os mercados continuaram a correção que levam desde o início do ano. Vamos já com o Nasdaq a perder mais de 10% e é possível que alguns dos investidores comecem já a falar em correções de 50%. Ora, eu há 2 semanas já tinha indicado que o S&P apresentava uma divergência baixista e que deveria consolidar ou corrigir até à zona dos 4.500 pontos. Na sexta-feira chegou mesmo a passar essa marca e encontra-se perto dos 4.400 pontos, tocando a média móvel de 200 períodos num gráfico diário. Ora, olhando novamente para o gráfico e tentando prever os próximos 10 dias, posso afirmar que a tendência é negativa, ainda não apresenta muita força porque o indicador do último gráfico encontra-se por debaixo da zona a tracejado, mas parece estar a ganhar força e apesar do gráfico intermédio indicar que a tendência vai continuar, acredito num bounce ou numa recuperação muito tímida até perto da zona dos 4.500 pontos para posteriormente continuar a cair. Se a força da tendência entretanto aumentar e a zona vermelha fizer um pequeno vale ao mudar a direção, então podemos assistir a uma procura de novos máximos, mas eu duvido muito que isso aconteça. No que respeita ao Bitcoin, vejo uma divergência alcista, o que significa que nos próximos 10 dias é muito provável assistirmos a uma consolidação do preço. Já no gráfico semanal mostram um retrocesso à média de 55 períodos que já tinha ocorrido em junho do ano passado e que de alguma forma confirma a fase de consolidação do preço entre os 30 e os 49 mil dólares. Em notícias desta semana, a Microsoft chegou a acordo com a Activision para a sua aquisição no valor de 69 mil milhões de dólares, podendo tornar-se no maior negócio aquisitivo da empresa. Se for aprovado, será mesmo a maior aquisição da história para empresas produtoras de videojogos. Ora, o negócio vai fazer-se todo em dinheiro, com a Microsoft a pagar 95 dólares por cada ação da Activision. Se repararem, as ações da Activision estão nos 81 dólares, o que significa que é possível ganhar-se 14 dólares por ação quando o negócio se concretizar. Isto parece desde logo uma ineficiência do mercado, mas reflete precisamente o risco de o negócio não se consumar. Por agora, ambas empresas chegaram a acordo, mas falta a aprovação dos reguladores. Se estes rejeitarem o negócio, é muito provável que as ações da Activision baixem novamente para os 65 dólares, o que levaria a uma perda de 15 dólares por ação. Em relação ao portfólio, este está a ser um mês onde perdeu mais de 4,5% do seu valor, mas que comparando aos restantes índices está a sair bastante bem. Em relação aos dividendos, recebi já perto de 25 dólares neste mês e reforcei a minha posição na Troll, uma empresa financeira de investimento que, quanto a mim, é possivelmente a melhor do setor no meu portfólio. E é tudo por hoje. Deixem o vosso like se gostaram do episódio, não se esqueçam de subscrever o canal, seguir-me no Instagram e deixar a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.